Seja bem-vindo ao Testify Academy para uma aula introdutória sobre hipersensibilidades alimentares e seus impactos nos resultados clínicos. As hipersensibilidades alimentares são reações adversas aos alimentos que por muitas vezes passam despercebidas ou são confundidas com alergias alimentares. Embora não representem um risco imediato, como ocorre em reações alérgicas graves, as hipersensibilidades podem desencadear uma série de sintomas crônicos que afetam a qualidade de vida e dificultam o manejo de diversas condições clínicas. Eu sou Gustavo Janaldes, farmacêutico e bioquímico, mestre em biotecnologia e CEO da Testify. E nesta aula vamos compreender os mecanismos por trás dessas reações, desde a disfunção imunológica mediada por anticorpos como o IgG, até o envolvimento da permeabilidade intestinal. Vamos discutir como essas reações contribuem para a inflamação de baixo grau, fadiga crônica, distúrbios gastrointestinais, alterações de humor, doenças autoimunes e dificuldades no controle de peso. Para começar, vamos revisar rapidamente a dinâmica da resposta inflamatória. Em seguida, diferenciaremos os termos hipersensibilidade, alergia e intolerância, para avaliar a importância de diagnósticos precisos como os testes de hipersensibilidade alimentar, além de estratégias terapêuticas personalizadas, pois uma intervenção bem planejada pode não apenas melhorar os sintomas, mas também otimizar os resultados clínicos em doenças complexas. O início da resposta inflamatória se dá quando uma partícula de um alimento específico é reconhecida como antígeno exógeno pelas células apresentadoras de antígenos, como macrófagos ou células dendríticas. Esse antígeno ele é fagocitado e processado em pequenos peptídeos, que são apresentados na superfície celular através de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC de classe 2. O linfócito TCD4 reconhece o MHC2 peptídeo e essa interação ativa o linfócito T, que se diferencia em linfócito T helper, o TH2, e liberam citocinas como a interleucina 4 e 10, que por sua vez promovem a ativação e diferenciação dos linfócitos B. Os linfócitos B reconhecem diretamente o antígeno e, uma vez ativados, proliferam e se diferenciam em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos. Esse processo explica o caminho até a produção dos anticorpos. Também é importante entender que anticorpos de diferentes classes, além do caminho que leva à citotoxicidade, podem ser excludentes entre si. Ou seja, um resultado negativo para anticorpos em pacientes sintomáticos deve provocar a investigação por outros caminhos de resposta inflamatória. Outro ponto bastante importante é relembrarmos a diferença entre imunidade inata e adaptativa, também chamada adquirida. Na imunidade inata, temos nossa primeira linha de defesa, que inclui barreiras físicas e químicas como pele, mucosas, ácido gástrico e enzimas, células imunológicas como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, NK e mastócitos, proteínas solúveis do sistema complemento e citocinas. E uma vez reconhecido o antígeno, a resposta é imediata, fagocitando patógenos, liberando citocinas para recrutar outras células e ativando o sistema complemento para destruir micro-organismos. Já a resposta adaptativa adquirida é específica e tardia, pois reconhece antígenos únicos através de receptores altamente específicos nos linfócitos T e B. Além de proporcionar uma defesa específica contra antígenos, cria a imunidade duradoura por meio de células de memória. Esse é o caso das reações tardias contra alimentos, que geralmente se manifestam dias após a ingestão e por isso raramente são identificadas ou associadas a um sintoma específico. Os professores Philip Schell e Robin Coombs estabeleceram uma classificação que leva o nome deles, a tabela de Schell e Coombs. As reações tardias a alimentos são classificadas como tipo 3, mediadas por anticorpos da classe G. Nas alergias clássicas, que são classificadas como tipo 1, a mediação é pelo anticorpo da classe E. Portanto, aqui temos a primeira abordagem na diferenciação entre terminologias alergia e hipersensibilidade.
Em geral, as reações adversas a alimentos podem ser imunomediadas pelos anticorpos da classe E e G ou não imunomediadas, como, por exemplo, deficiência enzimática, farmacológica ou por aditivos químicos. Entre as reações não imunomediadas, as mais comuns, intolerância à lactose, onde a deficiência na produção da enzima lactase dá origem aos sintomas, sendo que os sintomas mais comumente associados são diarreia, distensão abdominal e gases. Na intolerância à frutose, há uma deficiência da aldolase B, levando ao acúmulo de frutose no organismo e causando sintomas como náuseas, vômitos e hipoglicemia. Outro exemplo é a intolerância à trealose, onde a deficiência na produção da trealase resulta na incapacidade de digerir a trealose presente em cogumelos, levando a sintomas gastrointestinais. Um indivíduo pode ser intolerante enzimático e não intolerante imunomediado, onde o resultado para a IgG é negativo. O inverso também é possível, com resultado IgG positivo e teste enzimático para a lactase negativo. Por isso, é extremamente importante a máxima cobertura diagnóstica, tanto na confirmação quanto na exclusão de uma condição clínica específica. Como exemplo de reações farmacológicas, a mais comum é a intolerância à histamina presente em peixes, como atum e sardinha, que podem levar a sintomas semelhantes a uma reação alérgica, como vermelhidão, coceira, cefaleia e taquicardia. Há também a intolerância à tiramina, encontrada em queijos maturados, vinho tinto e embutidos, que podem desencadear crises hipertensivas em indivíduos que utilizam inibidores de monoamina oxidase, a MAO. Outros exemplos de intolerância farmacológica são a intolerância à serotonina, presente em banana, abacaxi e tomate, que causam rubor facial e cefaleia, a intolerância à cafeína e metilxantinas, que estão presentes no café, nos chás, chocolate e refrigerantes, e que causam insônia, taquicardia, ansiedade, irritabilidade, e a teobromina, presente no cacau e chocolate, e que pode levar a insônia, taquicardia e efeitos excitantes no sistema nervoso central. Já como exemplos de reações não imunomediadas a aditivos químicos, temos os sulfitos presentes em vinhos, frutas secas e alimentos industrializados, que podem causar broncoespasmo em asmáticos, além de sintomas gastrointestinais. Os benzoatos, usados como conservantes em refrigerantes e sucos artificiais, que podem causar urticária e exacerbação da hiperatividade em crianças. Também temos as reações a nitratos e nitritos presentes em embutidos e carnes processadas, que podem ser convertidos em nitrosaminas e associados a efeitos tóxicos e carcinogênicos. O aspartame, que pode desencadear sintomas neurológicos como cefaleia e tontura, e os corantes artificiais, como a tartrazina, amarelo crepúsculo, eritrosina e outros, que podem estar relacionados à urticária, prurido e TDAH. Voltando a falar sobre as reações imunomediadas, há muita confusão entre a terminologia das alergias e as hipersensibilidades alimentares. Nas alergias clássicas, tipo 1, o mediador é a IgE. A reação é imediata e há riscos de anafilaxia com potencial risco de morte. Nas reações tardias de hipersensibilidade, a resposta ocorre horas ou dias após o consumo, com surgimento gradual dos sintomas e não representa risco de morte. Nas alergias, a recomendação mais frequente é evitar o alimento por toda a vida, enquanto nas hipersensibilidades, a reintrodução gradual dos alimentos é possível e os sintomas podem ser revertidos. As imunoglobulinas do tipo G são classificadas em 4. As IgGs 1 e 3 têm fortes propriedades pró-inflamatórias, enquanto a IgG4 tem propriedades protetivas e anti-inflamatórias. As IgGs 1 e 3 têm fortes propriedades de neutralização, impedindo a ligação dos antígenos às células, e a IgG1 ainda é mais eficaz no processo de opsonização, e assim facilita o processo da fagocitose por macrófagos e neutrófilos. A IgG3 é a melhor ativadora do sistema complemento, e a IgG4 tem a menor capacidade de opsonização e ativação do complemento, estando mais associada a respostas regulatórias e a participação na alergia tipo 1 como antagonista da IgE. Portanto, é extremamente importante que o teste de hipersensibilidade contemple todos os tipos de IgGs.
Entrando na fisiopatologia das hipersensibilidades alimentares, vemos que a relação é direta com o aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut. Entre os fatores que causam esse aumento de permeabilidade estão o uso de antibióticos, infecções, má alimentação, consumo de álcool e mau gerenciamento do sono e do estresse. Em intestinos saudáveis, os alimentos digeridos são quebrados em glicose, aminoácidos e ácidos graxos, e então absorvidos para a corrente sanguínea. Alimentos que são parcialmente digeridos também passarão para células intestinais, provocando a resposta inflamatória e consequente produção de anticorpos. Esses anticorpos de classe G, ao se ligarem ao antígeno alimentar, formam o imunocomplexo, que deve ser eliminado pelo sistema imune. Já em intestinos permeáveis, uma grande quantidade de alimentos parcialmente digeridos passa entre as células intestinais, e a resposta inflamatória produz uma alta quantidade de anticorpos, formando um alto nível de imunocomplexos. Esse excesso de imunocomplexos não é eliminado pelo sistema imune e se deposita em tecidos, eventualmente ocasionando sintomas. O mesmo acontece em indivíduos com intestinos saudáveis, porém um sistema imune enfraquecido, onde a não eliminação dos imunocomplexos também fará com que o excesso seja depositado em tecidos, causando sintomas. Entre os sintomas mais comuns estão os respiratórios, como asma, rinite, sinusite e tosse persistente, sintomas cardiovasculares, sintomas metabólicos, como ganho ou perda de peso, sintomas dermatológicos, como eczemas, erupções cutâneas e petequias, sintomas gastrointestinais, que estão entre os mais comuns e mais discutidos em literatura, como síndrome do intestino irritável, dor abdominal, diarreia, constipação, flatulência, e tem os sintomas neurológicos como fadiga, insônia, ansiedade e depressão, encefalite, enxaqueca e TDAH, além dos sintomas musculares como dor muscular, articular e fibromialgia. Um estudo realizado no Reino Unido com 5.286 participantes apresentou como resultados números bastante interessantes. Os participantes foram testados para hipersensibilidades e foram orientados a excluir da dieta os alimentos apontados como agressores. Em 3 meses, foram reconvocados para o preenchimento de um questionário e os resultados mostraram que 68% dos participantes notaram benefício em 3 semanas após a dieta de exclusão orientada por teste de hipersensibilidade. 76% desses indivíduos informaram melhora significativa de sintomas específicos e o mais interessante, 92% comunicaram retorno dos sintomas após a reintrodução dos alimentos agressores. Esse número de 92% mostra que boa parte dos participantes não identificavam ou não associavam sintomas à alimentação. Porém, quando em dieta restritiva, associaram rapidamente o sintoma no momento da reintrodução. A maioria das publicações está relacionada a sintomas gastrointestinais e observamos vários estudos sobre os benefícios da dieta de exclusão com base em anticorpos IgG em pacientes com síndrome do intestino irritável e na doença de Crohn. Nesses estudos, vemos maior efetividade na dieta real quando comparada à dieta simulada e redução significativa da frequência de evacuações diárias, com diminuição da dor abdominal e melhoria do bem-estar geral. Como exemplos de sintomas neurológicos, vários estudos demonstram a associação das hipersensibilidades com enxaqueca em adultos, e considerando estudos randomizados, duplos cegos e cruzados, temos resultados interessantes. Em um estudo com 30 pacientes em dieta de exclusão por 6 semanas, 53% informaram redução de mais de 30% nos sintomas e mais de 50% informaram redução no número de eventos. Outro estudo com 56 pacientes em dieta de exclusão por um período mais prolongado, de 6 meses, 76,7% informaram remissão completa dos sintomas. E em outro estudo, em que 98% dos pacientes apresentaram múltiplas intolerâncias, 60% informaram que os sintomas retornaram após o relaxamento da dieta. Ainda sobre sintomas neurológicos,
um estudo com 184 adolescentes experimentando seu primeiro episódio de transtorno depressivo maior mostrou que 80% desses adolescentes exibiram intolerância alimentar prolongada com elevados níveis de histamina sérica. O estudo conclui que o bloqueio da hipersensibilidade IgG mediada pode ser um novo mecanismo para tratamento do transtorno depressivo maior, ou seja, uma excelente oportunidade de reduzir sintomas depressivos em adolescentes. Já em pacientes com sintomas dermatológicos, um estudo com 181 pacientes com dermatoses mostrou a presença de IgG específica a alimentos em 65,2% dos casos, enquanto o grupo controle teve resultados positivos para apenas 5% dos indivíduos. Esse estudo mostra uma relação importante entre os sintomas e a concentração de anticorpos IgG, sugerindo que a dieta de exclusão também pode melhorar sintomas dermatológicos. Agora comentando alguns casos clínicos que chegam a Testify pelos nossos parceiros médicos e nutricionistas, temos experimentado testemunhos de fertilidade em mulheres que já foram submetidas a diversas tentativas de fertilização e viram resultado após desinflamação provocada pela dieta de exclusão. Vimos casos de adolescentes com doença exantemática extrema, com reversão completa do cenário em período muito curto, de apenas 2 meses. Muitos casos de perda de peso, com resultados já nas primeiras 3 semanas, em que a redução na balança está diretamente relacionada à diminuição da retenção hídrica, e temos inúmeros casos de remissão de sintomas gastrointestinais, desde o alívio dos sintomas provocados pela síndrome do intestino irritável e pela doença de Crohn, até sintomas mais leves, mas também incômodos como distensão abdominal, flatulência. Portanto, o que vemos é um teste que traz uma excelente resposta no curto prazo, proporcionando ao paciente rápida percepção de resultados. Como curiosidade e compartilhando uma breve bioestatística, nossos resultados indicam positividade classe 3 ou 4 em 55% dos indivíduos testados, mostrando uma elevada prevalência das sensibilidades alimentares na população, e uma avaliação dos alimentos mais intolerados tem o leite de vaca na liderança, seguido por clara de ovo, mix de cogumelos, iogurte e queijo cottage. Lembrando que essa é uma análise estatística de todo o Brasil, e quando observamos os dados estratificados por estados ou cidades, temos informações interessantes, como, por exemplo, a alta prevalência de hipersensibilidade a manjericão e cogumelos na cidade de São Paulo. O teste de hipersensibilidade alimentar analisa 216 alimentos, divididos em 11 categorias: cereais contendo glúten, cereais livres de glúten e alimentos alternativos, leguminosas, nozes e sementes, frutas, vegetais, carnes, leite e ovo, peixes e frutos do mar, ervas e especiarias. Os resultados aparecem divididos em 5 classes, sendo 0 os alimentos que podem ser consumidos sem limitações, classe 1 e 2 alimentos que devem ser consumidos de acordo com a conduta do médico ou nutricionista, classe 3 redução ou inclusão em dieta rotativa de 3 meses e, por fim, a classe 4, que sugere a retirada dos alimentos por 3 meses. A reintrodução deve ser individual para acompanhamento dos sintomas. Alimentos que, mesmo após reintrodução, não representam gatilhos para sintomas, poderão ser reintroduzidos normalmente na dieta, enquanto aqueles que provocam sintomas deverão ter sua exclusão mantida. Ainda que em casos de poucos alimentos causadores de hipersensibilidades, o profissional em nutrição deverá planejar as substituições para evitar deficiências nutricionais. Substituir o alimento eliminado por alternativas nutricionalmente equivalentes é essencial. A repetição do exame é indicada quando as substituições impliquem na introdução de alimentos não comumente consumidos e que podem desencadear novas hipersensibilidades. Com a mudança do padrão alimentar, muda também o estímulo e a resposta imunológica. Em crianças, o teste também é indicado, porém com atenção ao número de alimentos aos quais a criança já foi exposta. Bebês que somente se alimentam por aleitamento materno não foram estimulados por outros antígenos alimentares e, nesses casos, o exame somente fará sentido em idades mais avançadas, após a introdução de alimentos sólidos. Os benefícios da testagem das hipersensibilidades alimentares começam pela relação positivo-negativo, onde indivíduos que reagem sintomaticamente com sintomas relacionados a alimentos conhecidos
e que porventura tenham resultados negativos para esse alimento, devem ser investigados para intolerâncias enzimáticas, farmacológicas, contra aditivos químicos ou também para reações citotóxicas. Isso significa que um resultado positivo ou negativo nas hipersensibilidades servirá tanto para confirmação quanto para exclusão diagnóstica, o que é igualmente importante. Outro benefício é a diferenciação entre hipersensibilidade e alergia, importante na prevenção de exposição e sintomas exacerbados, com maiores ou menores riscos à saúde. O exame também é um importante coadjuvante na tomada de decisão sobre cuidados com a saúde, sendo essencial na construção de uma dieta mais assertiva e em menor intervalo de tempo, conduzindo melhor adesão do indivíduo à intervenção clínica. Antes de encerrarmos essa aula, é fundamental reforçar a importância de um diagnóstico preciso e personalizado para um melhor manejo clínico. Como vimos, essas reações podem estar associadas a uma ampla gama de sintomas, impactando não apenas o sistema digestivo, mas também aspectos neurológicos, dermatológicos e metabólicos. A compreensão das diferenças entre alergias, intolerâncias e hipersensibilidades, assim como a relação dessas condições com a permeabilidade intestinal e a inflamação crônica, é um passo essencial para a adoção de estratégias terapêuticas eficazes e mais personalizadas. Além disso, os estudos apresentados demonstram que a exclusão de alimentos com base em testes de hipersensibilidade pode trazer benefícios significativos, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e auxiliando na remissão de sintomas diversos. Por isso, a testagem, aliada a um acompanhamento profissional adequado, permite intervenções nutricionais mais assertivas, possibilitando a reintrodução gradual dos alimentos e um controle mais eficaz da resposta inflamatória. Com esse conhecimento, conseguimos oferecer aos pacientes uma abordagem embasada em evidências, promovendo uma saúde intestinal equilibrada e, consequentemente, uma melhor saúde geral. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais para ficar por dentro das atualizações e novidades. Até a próxima!